Em nosso estudo de hoje, a lição 62 do livro Justiça Divina tem por título Espíritas diante da morte. Toda religião procura confortar os homens ante a esfinge da morte. A doutrina espírita não apenas consola, mas também alumia o raciocínio dos que indagam e choram na grande separação. Toda religião admite a sobrevivência. A doutrina espírita não apenas patenteia a imortalidade da vida, mas também demonstra o continuismo da evolução do ser em esferas diferentes da Terra. Toda religião afirma que o mal será punido para lá do sepulcro. A doutrina espírita não apenas informa que todo delito exige resgate, mas também destaca que o inferno é o remorso na consciência culpada cujo sofrimento cessa com a necessária e justa reparação. Toda religião ensina que a alma será expurgada de todo erro em regiões inferiores. A doutrina espírita não apenas explica que a alma depois da morte se vê mergulhada nos resultados das próprias ações infelizes, mas também esclarece que na maioria dos casos a estação terminal do purgatório é a mesma terra, onde reencontramos as consequências de nossas faltas, a fim de extingui-la mediante a reencarnação. Toda religião fala do céu como sendo instância de alegria perene. A doutrina espírita não apenas mostra que o céu existe, por felicidade suprema no espírito que sublimou a si mesmo, mas também elucida que os heróis da virtude não se mobilizam em paraísos estanques e que, por mais elevados na hierarquia moral, volvem a socorrer os irmãos da humanidade ainda situados na sombra. Toda religião encarece o amparo da providência divina às almas necessitadas. A doutrina espírita não apenas confirma que o amor infinito de Deus abraça todas as criaturas, mas também adverte que todos receberemos individualmente, aqui ou além, de acordo com as nossas obras. Os espíritas, pois, realmente não podem temer a morte que lhes sobrevém na pauta dos desígnios superiores. Para todos eles, a desencarnação em atendimento às ordenações da vida maior é o termo de mais um dia de trabalho santificante para que se ponham de novo a caminho do alvorecer. Diante de um texto tão belo como esse, eu vou compartilhar com vocês uma experiência que tivemos na data de ontem, durante o nosso trabalho mediúnico. Um espírito que havia se suicidado, ele apareceu para a gente e ele foi tratado com passe e teve um momento que ele, muito emocionado, ele estava agradecendo a casa porque o sofrimento de desespero que ele teve nos primeiros momentos, nos primeiros anos pós-suicídio, se transformaram depois em sofrimento com esperança. E que existe uma diferença muito grande do sofrimento de desespero para o sofrimento com esperança. Ele olha para frente hoje e vê tudo que ele tem para frente como resgate, tudo que ele tem para frente para reparação. E, coincidentemente, tinha à nossa frente uma amiga que se dedica já há alguns anos ao trabalho do CVV, Centro de Valorização da Vida, que tem um telefone, que conversa com pessoas que estão tendo a ideia de suicídio. E quando eu olhei para aquela pessoa e, através do pensamento, mostrei para ele o que essa pessoa faz, esse espírito, ele falou que era aquilo ali que ele queria fazer. Que ele, embora o sofrimento que ele sabe que ele vai ter que passar pela frente, ele queria se dedicar àquilo ali. Então, o que acontece? Vocês perceberam que nesses parágrafos que a gente leu aqui hoje, eles estão sempre falando do que a gente vai encontrar além da vida. Como é que vai ser além da vida? O que a gente vai encontrar além da vida? A imortalidade, ninguém morre. A gente vai chegar lá e não tem transformações assim significativas como alguns pensam. A gente vai chegar com as mesmas virtudes e com os mesmos vícios, e todos sem exceção. Vamos estar colhendo aquilo de acordo com a nossa semeadura. Então ele vem falar aqui para a gente, né? Toda doutrina, toda religião admite, procura confortar os homens da morte, admite a sobrevivência, diz que o mal será punido para lá do sepulcro, diz que a alma será expurgada de todo erro nas regiões inferiores, fala do céu, fala do amparo da providência divina e também
e depois ele termina e fala, a gente não tem como temer a morte, a gente tem como pensar no seguinte, se eu tenho que passar por um determinado processo, que eu passe por esse processo. A gente vai começar a pensar assim, né? Às vezes tem pessoas aqui na Terra que por um determinado problema de saúde precisam passar por uma cirurgia, e essa cirurgia ela pode ser dolorosa, ela pode ter um prazo longo de recuperação, mas pelo menos todos os casos que eu vi, excetuando aqueles que tiveram algum problema de erro médico, ou até a intervenção da providência divina mesmo, as pessoas tinham um medo danado de se submeter à cirurgia. Depois que se submeteram, ficavam se indagando, por que eu não fiz há mais tempo? Porque quando vê o resultado depois, né, fala, pô, valeu a pena eu ter passado por todo esse sofrimento aí, que era um sofrimento que era reparador, não era um sofrimento destrutivo. Então existe realmente um sofrimento que é desesperador, aquele que está te levando para baixo. E tem aquele sofrimento que você está passando por ele, mas que você está olhando para frente, falando, ali na frente vai ter a luz do fim do túnel, vai ter o ponto de chegada. Então, primeiro o Emmanuel fala que toda religião procura fazer isso. Agora, o que a doutrina espírita faz? Olha, não apenas consola, mas mostra para a gente que depois que a gente desencarna, a gente continua o nosso processo de evolução em diferentes esferas aqui da Terra. Depois ele fala para a gente, todo delito exige resgate, mas o inferno é o quê? É um remorso da consciência culpada, cujo sofrimento cessa quando a gente consegue a justa reparação. Essa justa reparação, ela vai ser, assim, muitas das vezes, em primeiro lugar, a gente ter a consciência de que a gente fez errado e não fazer mais daqui para frente para não prejudicar mais alguém. E, em segundo lugar, a gente conseguir, de alguma maneira, dentro do que for possível, a gente ter contato com o espírito que a gente fez sofrer e procurar mostrar para ele que a gente estava no caminho equivocado e que o que puder a gente fazer daqui para frente para poder não deixar mais essa impressão que a gente vai estar fazendo. Parece que é uma situação complicada em muitos casos, mas a gente vai perceber que quando a gente tem a vontade mesmo de acertar, a gente vai perceber que todos estamos mergulhados num lugar de aprendizados, e até esses espíritos que às vezes demoram a nos perdoar, eles um dia terão consciência também de que eles também têm a parcela de erro dele também precisam todos de indulgência e de perdão para as suas faltas. Depois ele vem falar aqui para a gente, a doutrina espírita não apenas explica que a alma depois da morte se vê mergulhada nos resultados das ações infelizes, mas também esclarece que até é aqui na Terra mesmo que é o purgatório nosso, porque aqui, através da reencarnação, em mundos como a Terra, a gente reencontra todos e tem novas oportunidades de estar convivendo para estar acertando esses deslizes de cada um de nós. Depois ele vem falar para a gente, né, sobre as alegrias do céu, mas ele vem falar para a gente também, a doutrina espírita fala assim, ó, esses espíritos que chegaram na virtude jamais conseguirão ser felizes numa ociosidade. Eles vão estar o tempo todo em trabalhos e socorrendo irmãos da humanidade ainda situados na sombra. Depois ele vem falar para a gente, a doutrina espírita não apenas confirma o amor de Deus, mas também adverte que todos receberemos individualmente, tanto aqui na Terra como além da Terra, de acordo com as nossas próprias obras. Quer dizer, o amor de Deus é tão grande por cada um de nós que a gente vai fazendo por merecer, ele vai dando novas oportunidades. Se a gente não está fazendo por merecer ainda, a gente está igual aquele aluno que não adianta você entregar questões mais complexas enquanto ele ainda não aprendeu a resolver as expressões matemáticas mais simples. Ele termina aqui a nossa lição falando: os espíritas, pois, realmente não podem temer a morte, que lhes sobrevém na pauta dos desígnios superiores. Que para todos eles a desencarnação e entendimento das ordenações da vida maior é o termo de mais um dia de trabalho. Terminou mais um dia de trabalho e daqui a pouco a gente se coloca de novo no caminho para poder buscar esse processo evolutivo. A gente recebeu a informação agora recentemente de que um grande amigo que desencarnou, ele desencarnou porque ele já tinha cumprido a missão dele, está se preparando para novas missões.
É assim que a vida segue o seu curso aqui na Terra. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.